sentindo daqui. Nossa, Jesus. Cheirinho de rapariga, né? Todo mundo consegue ver o slide? E a pô. Ô, mulher perdida, Jesus. Ó, hoje nós vamos falar sobre interpolações. Nessa primeira parte da interpolação, a gente começa com esse polinômio interpolar, que nada mais é do que uma organização que a gente vai precisar fazer. Deixa eu ver quem é que vem chegando, que está no lounge. Deixa eu botar esse logo aqui. Que nada mais é do que os polinômios que a gente começa, né, a trabalhar lá quando a gente está no 8º ano, aquela junção de muitas letras e muitas organizações. Obviamente, aqui a gente tem uma roupagem bem diferente, mas, basicamente, a gente começa fazendo, né, essas organizações de pares ordenados. A gente tem uma inter-relação com a questão dos gráficos, de fazer montagem de gráfico desses polinômios e tal. Então, são conteúdos que estão bem interligados nesses contextos. E aí, o que a gente precisa prestar bastante atenção é justamente na forma de resolução, tá? Porque a gente vai ver o polinômio interpolador, a gente vai trabalhar como resolvê-lo utilizando a questão de Lagrange, como resolvê-lo utilizando Newton. Então, cada um deles tem uma forma diferente, tem fórmulas diferentes. Então, a gente precisa principalmente observar quais as fórmulas serão aplicadas a cada uma dessas situações. Né? Então, quando a gente trabalha um polinômio interpolador, a gente vai estar trabalhando com A0 mais A1, x0, A2, x2. E aí, o que é que eu preciso? Eu preciso observar os números que eu tenho, eu preciso primordialmente saber identificar quem é x1, quem é x0, certo? Quem é A, quem é Y. Então, não se preocupe não, que a gente vai ver essas questões, principalmente quando a gente começar a responder, né? Porque, às vezes, quando a gente está na explicação, eu achei o contexto para explicar muito complexo. Mas, quando a gente começar a fazer, eu acho que fica um pouquinho mais fácil. Sabe? Quando a gente começar na tora mesmo a mexer nas coisas, talvez fique melhor. Aí a gente tem a forma de Lagrange para o polinômio interpolador, que é esse rapaz aqui, onde a gente vai trabalhar com LK, né, que refere-se ao L que a gente está fazendo a identificação. Temos também essa fórmula aqui para trabalhar com ela. Então, a gente tem uma junção de bastante fórmulas para trabalhar. E elas são extensas, elas são grandes. Né? Aí é a parte que eu achei um pouco mais complexa, mas na hora de resolução não achei muito não. Porque, veja, todas elas se baseiam em x, x0, x1, x2, certo? Então, esses contextos, o que a gente precisa é justamente quando a gente tem um problema, observar quais são as informações que a gente tem para direcionar a fórmula que a gente vai utilizar, tá? Eu percebi também que no próprio enunciado já tem um direcionamento. Ele diz quando a gente vai utilizar a forma de Lagrange, ele diz quando a gente vai utilizar a questão de Newton. Então, isso já facilita, porque aí a gente não fica totalmente alheio, né, a esse tipo de contexto. E aí a gente tem o polinômio interpolador de Lagrange, que essa é a primeira das fórmulas dele, e a partir dessa, né, que a gente vai fazendo as identificações desses i, o que pode, o que não pode, o valor de x, né, quem é esse j, tá? Esse n representa o grau, tá? Esse n representa o grau do polinômio. Tá? Então, você vai estar sempre trabalhando a questão do x, ou seja, como é o nome dele? Aquela partezinha que fica embaixo, agora eu esqueci, aqui embaixo do número. Ele vai estar relacionado diretamente com o grau desse polinômio. Então, se a gente tem um polinômio, a gente vai trabalhar um polinômio de terceiro grau, por exemplo. Então, eu vou estar sempre observando que os meus valores de x, eles podem variar de 0 até o grau que a gente tem no nosso polinômio, né? Se o meu polinômio for de terceiro grau, então a minha variação vai ser de 0 até
o terceiro grau. Aí, o que é que eu preciso observar? O meu I precisa ser diferente de J. E o que danado é isso, certo? Significa dizer que você vai atribuir, ó, aqui embaixo, esse J, e esse J tem que ser diferente do valor que vai ser atribuído aqui. Vou tentar explicar. Veja, se aqui a gente estiver trabalhando um L de 0, certo? Então, automaticamente, aqui também vai ser um L de 0. Tá? Ó, eles dois são iguais. Então, significa dizer que se o meu intervalo era de 0 a 3, era 0, 1, 2, 3. Se eu estou trabalhando um L de 0, o meu I precisa ser diferente de J, ou seja, eu não posso trabalhar com o 0. Eu preciso começar a partir de 1, 2, 3. Eu não posso trabalhar com 0 porque ele é justamente o que a gente vai identificar aqui do lado. Tá vendo que falando fica muito difícil? Eu falo e acho extremamente complexo, mas quando a gente começar a fazer a conta, eu acho que fica mais claro. E aí vocês me corrigem se eu estiver errada, quando a gente estiver resolvendo uma equação. Ó, aqui, por exemplo, a gente tem um exemplo que dá para dar um norte a vocês com relação a isso. Só que aqui ele pula inúmeras etapas. Inúmeras etapas. Esse exemplo que eu trouxe aqui. Ó, aqui a gente está trabalhando com o L0, certo? Então, quando a gente for fazer a identificação aqui, deixa eu ver se ele volta. Pronto. Aqui eu estaria trabalhando com um L0. Aqui seria X0. Então, o meu I, esse primeiro aqui que a gente fosse colocar em cima, não poderia ser X0. Teria que ser X1, X2, X3. Esse valor de X aqui não pode ser igual ao que a gente vai estar trabalhando na resolução da forma do polinômio interpolador. Vamos botar aqui um exemplo de verdade, quando a gente for fazer. Que aquele dali eu acho que fica mais confuso, porque ele pula muitas etapas. E aí, quando eu fui resolver a questão, eu coloquei ela o mais simplificada possível, para que vocês pudessem observar cada uma das etapas que a gente vai vivenciando. E quando a gente trabalha com a fórmula de Newton, todo esse contexto que ela faz aqui é explicando toda essa organização, mas o que me interessa é justamente a forma. Aí a gente vai ter P de X, que é igual a DO mais D1. Isso também é fácil de fazer se você fizer a organização correta da tabela, porque para o polinômio de Newton você precisa estruturar uma tabela diferente das que a gente utiliza no de Lagrange. Então, tudo isso a gente vai ver aqui, a gente vai discutindo. Ó. E pronto. Deixa eu botar essa tabela aqui de volta. Ó, esse daqui é quando a gente está trabalhando com o de Newton. A tabela dele é estruturada dessa forma, onde a gente tem X0, X1, e aqui ele trabalha a forma para você encontrar a primeira ordem, certo? Então, você vai fazendo junções desses números de primeira ordem, né? Para poder encontrar. Veja, você vai precisar de X1 e de X0 e X1 para achar a nossa primeira ordem relativa a esses dois elementos. Para achar o X2 de primeira ordem, eu preciso de X1 e X2. A junção deles dois vem para cá. E aí a gente vai afunilando. Tá vendo? Esses dois aqui, a junção dessa primeira ordem com essa, já dá origem a uma terceira. Tá vendo? Ele vai caminhando, ele vai se destrinchando, vamos dizer assim. Aí fica muito complexo da gente ver quando só tem letra. Aí aqui ele foi justamente mostrar como é que você vai fazer essa representação, se ela é de primeira ordem, se ela não é. Então, por isso que tem essa parte aqui, eu vou mandar isso aqui para vocês, certo? Que eu achei bem legal isso aqui. Eu acho que nos slides de vocês, eu acho que não tem ele destrinchado dessa forma, não. Quando você vai para um polinômio de primeira ordem, você vai precisar de x0 e x1. São os elementos que você vai utilizar para poder aplicar na primeira ordem. Aí eu vou voltar aqui, ó. Tá vendo? Eu vou precisar de x0 e x1 para poder resolver a minha primeira ordem. Tá vendo? É a junção desses dois elementos que vão fazer com que eu identifique a primeira ordem. Mas o cálculo que eu tenho é esse aqui. Seria a função de x1
menos a função de x0 dividido por x1 e x0. Deixa eu tentar voltar aqui para mostrar a vocês. Ó, a gente vai fazer uma subtração, sempre de baixo para cima. Ou seja, eu vou pegar o f de x1, ó, f de x1 menos o f de x0 dividido por x1 e x0. Eu vou sempre voltando. Eu vou pegando para subtrair de baixo para cima. Ó. Tá vendo? x1 menos x0. A função de x1 menos a função de x0. Aí, menos x1 menos x0. Então, é sempre de baixo para cima. Tá? Então, a gente vai ver tudo isso bem direitinho. Vamos embora começar a quebrar a cabeça? Porque senão a gente fica falando aqui e vocês não entendem. Hoje a casa tá cheia, tô feliz, ó. Todo mundo aí, Carla, boa noite, Agnaldo, Jonathan, que eu não tinha visto. Muito bem, David, que é o usuário desconhecido. Vamos lá. Em várias situações em que se tem por objetivo modelar um modelo matemático, os pesquisadores se depararam com a seguinte situação. Tem-se partes ordenadas que representam relações entre as variáveis, mas não possuem a função que descreve toda a situação. Diante desse contexto, a interpolação linear pode ser uma ferramenta para se utilizar para que a gente obtenha uma função linear. Deixa eu fechar isso aqui. Para que a gente consiga uma função linear que passe pelos pontos de modo a ajustá-los, considerando os seguintes pontos. O ponto A, que vai de 0 a 0, o ponto B, que vai de menos 1 a 1, que provém de uma função f de x desconhecida. Assinale a alternativa que apresenta a função linear que interpola f de x nos pontos A e B por meio dos sistemas lineares. Primeira coisa que a gente precisa se lembrar é como é que faz um sistema linear, como é que a gente trabalha com o sistema linear. Então, eu destrinchei o máximo que eu consegui. Veja, para interpolar uma função linear, logo, a sua forma seria ax mais b igual a y, tá? Então, vamos lá. Essa é a formatação que a gente precisa para uma função linear. Eu vou pegar os meus pares ordenados em todo o trabalho que a gente vai fazer, em todo o contexto que a gente vai fazer. A gente vai estar sempre trabalhando com x1, x0, y1, y0, certo? Que isso a gente aprende lá em vetores, lá no começo. E aí, eu tenho meu par ordenado. Aí, a primeira identificação que eu faço, x0, y0, x1, y1, porque eu vou precisar dessas informações para poder identificar a minha função linear, tá? Para a elaboração de um sistema linear, né, a gente precisa organizar da seguinte forma. Ó, a nossa primeira função foi a de x0 mais b igual a y0. E depois, a x1 mais b igual a y1. Aí vê só. Se eu tivesse tido 3 pares ordenados, o que é que eu ia fazer? Ia ser a x2 mais b igual a y2. Então, veja que você vai organizar o seu sistema de acordo com as informações que a gente tem. Como eu só tenho 2 pares ordenados, tá vendo? X e y, né? Isso a gente aprende desde o 9º ano. Então, como esses são os nossos primeiros pares ordenados, então, x0, y0. O nosso segundo par ordenado, x1, y1. Por quê? Porque eles vão ser atribuídos na fórmula. Então, a partir dessa organização de uma função linear, eu posso fazer um sistema com quantas incógnitas tiver, de acordo com o que vem aqui nos pares ordenados. Até aqui, vocês conseguiram entender? Uhum. Pois. Consegui, até aí sim. Né? Porque quando a gente começa a fazer, não fica tão complexo quando o povo está explicando, não. Aí a gente começa a substituir. Veja, isso aqui, ó. Deixa eu botar mais um para dentro. Isso aqui é uma fórmula, tá?
Então, eu preciso saber que eu utilizo essa estrutura quando eu estiver me referindo a funções lineares. Tá? E aí eu posso utilizar, obviamente, quantas vezes forem necessárias, de acordo com a quantidade de pares ordenados que a gente tem. Então, isso aqui é a fórmula. Agora, eu vou substituir. Por quê? Porque a gente não sabe quem é x0, a gente não sabe quem é y0, então a gente vai substituir essas letras que eu sei os valores, de acordo com os pares ordenados, na minha função para que a gente tenha um sistema. Olha só, aqui eu tenho A vezes x0, que é 0, coloquei ele aqui de vermelho, mais B, que é igual a y0, que também é 0, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui é substituir. Eu estou trocando x0 e y0 pelos valores dos pares ordenados que me foi entregue no problema. Na segunda equação fica a... Diga. Meu slide parou de passar, de seguir, de acompanhar você. O de vocês... Aí tu coloca para assumir, a professora assumir o controle, que ele volta. Aí é. Eu nem tinha mexido em nada e ele ficou assim. Aí tem hora que ele sai isso mesmo, aí tu volta para ele assumir o controle de novo. Tá certo. Agora eu tô vendo a cara de Carla quando eu De Carla, porque agora ele caiu, foi tudo. Ai, meu Deus. E agora, meu Deus? Bora de novo. Fala aí, continua aí para ver se aparece a senhora. Deixa eu ver aqui. É bom que volte aquele... Mas eu acho que agora não vai voltar mais, não. O de pedagogia. Bebel não está conseguindo entrar. Por quê, Isabel? Agora voltou, mas tá no primeiro slide. Isso, mas é porque voltou aqui para mim também. Deixa eu colocar onde a gente estava. Tá bom. Você assumiu o controle, bagunçou minha paróquia. Eu mesmo não, eu não mexi. Eu sou cagada mesmo. Pronto, vamos lá. Professora? Oi? Diga. Por que a gente não consegue assistir a aula gravada sua? Sim, ó, minha filha, o problema foi o Teams aqui, viu? Mas eu já estava catucando aqui na internet, eu já consegui encontrar como é que a gente catucando tem acesso às aulas que a gente gravou, aí eu vou botar elas no YouTube e eu mando os links para vocês, viu? Foi essa benção. Eu estava virada mandando os links pro povo e depois, essa professora não pega, não. Aí não. foi. Eu sei. Manuela falou com você, foi ela que me disse, Amanda, não está funcionando. Aí eu consegui, catucando aqui na internet, entrar no Teams, ter acesso à reunião. Aí eu já baixei aqui, só que ela fica muito pesada. Aí eu vou botar lá no YouTube e eu mando o link para vocês amanhã. Ainda hoje, a gente termina a aula da gente cedo. Bora lá. E aí... Depois... Não é misericórdia, é cortar a entrada, viu, da minha fala lá. É só para os mais íntimos. Professora. É o quê? Pode deixar ela falando, que é para mangar dela depois. Não, nem vem. Bora cuidar, que a gente tem muito o que fazer. Eu já me atrapalhei todinha aqui, bora. Ó, aí aqui a gente faz as substituições e aí a gente resolve para identificar qual é o sistema que a gente tem. Então, A vezes 0 é 0. Então, aqui a gente tem na nossa primeira equação B igual a 0. Aqui eu tenho A vezes menos 1, que vai dar menos A, mais B igual a 1. Então, esse é o sistema linear que a gente vai trabalhar com ele. Tá? Então, botei ele aqui. Agora sim, apareceu. Apareceu para Não, acho que não estava aparecendo. Estava carregando aqui no meu, mas agora apareceu o que a senhora estava falando. Só estava ouvindo. Certo? Então, aqui a gente tem o nosso sistema linear construído. Pronto, Isabel conseguiu, graças a Deus. A gente tem aqui o nosso sistema linear construído com as informações que foram dadas dos pares ordenados. E aí a gente vai fazer um sistema como a gente aprendeu lá no 6º ano. Ó, a minha primeira equação, obviamente, ela já está pronta, que é B igual a 0. Então, eu já vou direto para a minha segunda equação fazer as devidas substituições. Menos A mais B igual a 1. O valor de B que a gente tem é 0. E aqui, obviamente, eu tenho menos A, que é igual a 1 positivo. Eu faço o jogo de sinal, o valor de A seria menos 1. Aí, então,
se o valor de A é -1 e o valor de B é 0, eu preciso voltar para aquela formatação original, essa daqui, ó, e povo do meu Brasil varonil, certo? Para descobrir qual é a equação. Porque não foi esse o questionamento que foi feito? Qual foi a equação, né? Cadê? Em vários... Deixa eu ver aqui. Qual é a função que descreve toda essa situação? Então, se lembrem, você vai fazer as substituições, você vai resolver o seu sistema, e quando você tiver o valor de A e o valor de B, você vai pegar a nossa função original para substituir pelos valores que você acabou de encontrar, e aí você tem condições de descobrir qual é a função que está interligada a essa função linear. Sendo assim, a resposta certa para a nossa primeira questão seria a letra D, correto? Não é isso? Deu para entender esse processo aqui, não? Deu. Beleza? Eu entendi. Então, vamos lá. Eita, nossa amiga. Na segunda questão, em uma longa viagem de carro, Frederico realizou as seguintes medições. A gente tem aqui a relação do tempo que ele gastou e o espaço percorrido por ele. Assinale a alternativa que apresenta o polinômio interpolar de segundo grau que interpola esses pontos, né? Seguindo a forma de Lagrange. Então, eu já sei qual é o direcionamento que a gente vai fazer utilizando Lagrange. Então, aqui a gente tem a fórmula de Lagrange, que é uma das, né? Porque a gente precisa daquela primeira fórmula da soma para saber quais são os valores que podem e os que não podem. Aí eu vou explicando a vocês. Mas, basicamente, a gente vai usar essa moça aqui, tá? Então, aqui a gente começa colocando a nossa tabela, certo? Que são os valores que nós temos, certo? Então, eu tenho aqui os primeiros, que são os valores de x, que referem-se ao tempo gasto por ele, que foi 0, 1 e 2. E eu tenho o meu y, que é o espaço percorrido por ele, certo? Então, você vai observar que quando você trabalha com Lagrange, você vai estar sempre estruturando essa tabelinha, tá? De acordo com os valores que forem aplicados a você. Então, fiz a minha tabela com as informações que vieram no problema. E aí a gente começa a separar. Ó. Esse rapaz, x0, esse de baixo, y0. x1, y1, x2, y2. Certo? Então, aqui a gente tem os números relativos a y e a gente tem os números relativos a x. Que aí a gente vai precisar desses números para que a gente possa determinar os valores, tá? Da nossa equação. E aí eu fiz ele bem devagarinho para vocês, ó. A gente vai começar a descobrir, vai trabalhar com o nosso LO, certo? Aí eu quero que vocês prestem bastante atenção justamente nessa estrutura. Olha, vou mostrar aqui a vocês bem direitinho. Nós temos aqui 3 pontos, certo? XO, X0, X1 e X2, certo? Se eu estou trabalhando aqui com o meu L0, ou seja, eu vou trabalhar e vou descobrir o X relativo a 0. Então, aqui no meu denominador, esses dois primeiros dessa multiplicação são idênticos a ele. Certo? Já mexi aqui de novo. Eles são idênticos a ele. Então, se eu estivesse trabalhando o L1, como a gente vai trabalhar no próximo slide, então esse daqui e esse já são X1. Ai, senhor! Já é X1. Então, essa primeira parte aqui da fórmula, ela vai se guiar de acordo com o que você está pesquisando. Se for L1, então todo mundo aqui é X1. Se aqui for L0, então todo mundo aqui é X0, certo? E aí, o que é que vai acontecer? Esses outros elementos aqui, ó, certo? Eles não podem ser 0. Diga. Não está aparecendo nada para mim. O resto está conseguindo ver. Não, para mim também tinha parado. Aí eu botei o que Juliana disse, ou foi Carla. Aí ficou do mesmo jeito. Voltou ao normal. Volta na setinha, não, e Alice.
Aí assumir o controle que tu dissesse. Não, aí, que se tu assumir o controle, tu vai ficar passando a aula da professora. Não é porque aqui, eu entendi tu dizendo assumir o controle. Aqui tá saindo direto sozinho. Eu não tô nem encostada no computador e fica saindo. Voltou ao normal. Apareceu, Carla. Só uma resolução. O que a senhora tá falando não tá aparecendo as coisas, não. Parou aqui só na tabela e na fórmula. Mas eu tô na tabela e na fórmula mesmo. Ela tá aí. Eu parei porque LO, não sei o que, eu tava procurando. aqui, ó, na fórmula aqui em cima. LO que é igual a X, B no X1, vezes X, B no X2. Está aparecendo aí? Tá, agora tá. Tá? Pronto, glória a Deus, então tá certo. Ó, aí vê só. Deixa eu tentar ver se eu consigo ser o mais clara possível aqui, certo? Então, como nós estamos trabalhando aqui com x0, né, o valor de zero que a gente está encontrando, a gente vai procurar o nosso primeiro elemento. Então, aqui eu vou trabalhar com os outros, x1 e x2. Eu não posso trabalhar com x0. Aqui, os valores de x0, eles não entram aqui, certo? Então, aqui a gente vai ter essa relação. Como eu estou trabalhando o de zero, esse primeiro elemento e esse são x0. Esse daqui vai ser y0. Então, veja que a relação entre esses elementos vão estar aqui e aqui. E aqui você vai seguir a sequência. Você vai entender melhor quando a gente for fazer x1, para você ver a ordem que é utilizada aqui em cima. Tá? Mas se preocupe não, que olhando os elementos você consegue fazer, até porque a alteração da fórmula é pouquinho. Certo? A alteração dela é pequenininha. Então, quando você for olhando o que a gente for fazendo, dá para você ir entendendo melhor. Né? Fazendo fica mais fácil. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer é substituir. O x é justamente o que nós estamos procurando. O valor de x1 a gente tem, o valor de x2 a gente tem, né? x0 e os demais valores que a gente tem. Então, as substituições seriam essas. Então, x é o que a gente está procurando, menos x1, que é 1, aí aqui, x2, que é 2, certo? Aqui embaixo, x0 é 0, menos x1, que é 1, x0 é 0, menos x2, que é 2. E o nosso y0 é 0, certo? Então, se a gente for seguindo a ordem das fórmulas, a gente resolve todas elas. Aqui a gente tem uma distributiva para realizar, certo? A gente vai fazendo as distributivas desses elementos, tanto em cima. Diga. O valor de Y só entra aqui no final, né? Isso, ele só entra aqui no final. E todos eles têm relação com o que a gente está procurando. Como a gente está procurando de zero, então esse daqui vai ser x0 e aqui y0. Quando a gente estiver trabalhando x1, aí aqui vai ser x1, x1 e y1. Você vai ver na segunda parte desse daqui, tá bom? Ok? Então, aqui a gente realiza a distributiva, que são justamente aquelas partes que eles saíram pulando e já foram direto para o final. Então, aqui a gente tem a distributiva, que nos dá como resposta x ao quadrado, menos 2x menos x dá menos 3x, mais 2. Agora que a gente resolveu a distributiva, que a gente afunilou todos os elementos que são iguais, é hora da gente fazer a multiplicação por y0, que no caso aqui é 0. Então, como eu vou multiplicar essa galera toda por 0, o resultado vai ser 0. E 0 dividido por 2 é igual a 0, certo? Então, o nosso primeiro a gente já identificou, porque são vários elementos, viu? Que a gente vai... a junção de cada um desses resultados é que vai formar a equação que ele está solicitando. Então, aqui a gente já fez o nosso primeiro L0. Veja aqui, ó, agora, no próximo... Que aí vai ficar... Ah, meu Deus, saiu de novo, Jesus. Vamos lá. Oh, my God. Hoje está testando a paciência da Amanda Cristina. A outra plataforma era melhor. Por que veio para essa, professora? Por que mandar? Também. Burocracia, filho. Eu também achava. Então, essa plataforma está sendo utilizada por, eu acredito que todas as instituições educacionais, entendeu? Aí só a fé de Jeová na vida.
graça, né? Tem uma frase que minha mãe sempre dizia, que a gente não é todo mundo. Ah, pois é. Tá, não vou nem te responder, Vicente. Para não Hein, ficar professor? ousadia. Oi. Até os livros a gente tomou, né? Pois é. Livro online, pelo amor de Deus. De matemática fica Também muito não complexo. gostei, não. Odiei, para falar a verdade. Eu não leio, não, que eu não vou dar no meu juízo. Eu só olho o tópico e vou estudar na internet, vídeo, essas coisas, porque tem futuro não, negócio não. Pronto. Olha só. Agora a gente vai poder ver a diferença na questão do L1 que eu disse a vocês, tá vendo? Aqui, ó. Agora a gente vai trabalhar o nosso L1, então o nosso primeiro X aqui, ó. X1, X1, L1, tá vendo? Y1 aqui no final. Aí, os outros X que fazem parte dos demais elementos não pode ser não pode ser X1, porque é justamente o X1 que a gente está trabalhando com ele. Então, vai ser o quê? X0, X2, certo? Se a gente tivesse 3 pontos cartesianos, ela ainda ia ficar maior ainda. É que a gente ia ter que fazer outro par desse. Mas não tem, então vamos focar aqui. Então, preste atenção que essa formatação aqui, ó, essa letra, essa e essa daqui seguia pelo que você está pesquisando. Se é um L1, então aqui vai ser X1 e aqui Y1. A próxima que a gente vai fazer é o L2, então aqui vai ser X2, X2 e Y2, certo? E aí os X que ficam aqui, tanto na parte de cima quanto na de baixo, até porque eles são iguais, certo? Eles vão ser diferentes daquele que a gente está procurando. Né? Como no trabalho anterior a gente estava procurando de 0, então o X daqui de cima era X1 e X2, certo? Agora a gente está procurando de 1, então os de cima são X0 e X2, certo? Então só vocês ficarem atentos a essa relaçãozinha aí. Aí aqui segue a mesma linhagem, a gente faz as devidas substituições olhando a nossa tabela. Aqui era X0, o valor é 0, X2 é 2, X1 é 1, aqui 0, X1 é 1 e X2 é 2. E o nosso Y1 é 80. A gente faz a distributiva, resolve aqui as nossas operações, né? Eu tenho x ao quadrado menos 2x, e aqui embaixo fica menos 1. Quando a gente resolve esse contexto, é que a gente multiplica por 80, certo? Aí, obviamente, a gente finaliza. Por quê? Porque eu tenho 80x ao quadrado, eu tenho menos 160x, tudo isso dividido por menos 1. Então, isso vai alterar o sinal. 80x ao quadrado dividido por menos 1 dá menos 80x ao quadrado. Aqui ficava menos 160x dividido por menos 1 vai dar 160 positivo, certo? Então, aqui a gente já tem uma outra fatia da nossa equação. Aí a gente vai agora, diga. Na L1 ou na L2? De novo, na Carla. L1. Ah, o meu já está para L2 aqui. Eu vou botar L2 agora. A minha já está aí, eu procurando esses 80 vezes, não sei quem estava achando aqui na minha. O 80 é... Ai, Jesus. Que maravilha. Esse negócio é muito ruim, não gostei não, viu? A pessoa já não entende. E atravessando na frente, pronto. Bora lá. Olha, na nossa L2, tá vendo? L2, a relação aqui, ó. Deixa eu botar a Lili de novo para dentro de casa. X2, X2, Y2. Aí os elementos que ficam aqui em cima são justamente os contrários, né? Se eu estou procurando X2, então a gente vai trabalhar com X0 e Y1. E o termo que você ordenou em cima, você ordena embaixo. Então, aqui a gente faz as devidas substituições de cada um dos elementos, né? De X0, de Y2, de Y. Tá vendo? Todos eles substituídos aqui. Você realiza a sua propriedade distributiva. X ao quadrado menos X. E aqui dá 2. 150 vezes x ao quadrado dá 150. X ao quadrado dividido por 2 dá 75. Aqui da mesma forma.
150 vezes x dá 150, dividido por 2 dá menos 75. Então, a gente já terminou de fazer a identificação de cada um deles. L0, L1 e L2. Agora, a gente vai pegar os resultados. Tá vendo? A gente vai somar todos os valores que a gente encontrou. O nosso primeiro valor que a gente encontrou foi 0. Depois a gente teve menos 80x² mais 160x. E agora, por último, eu achei mais 75x² menos 75. Eu somei todos os resultados que eu encontrei em cada uma das determinações que a gente fez. A gente ordena, agrupando os termos semelhantes, obviamente, né? E aí a gente finaliza. Olha lá aqui. Menos 80x² mais 75x² dá menos 5x². Mais 160 menos 75 dá mais 85x. Então, a resolução para a nossa segunda equação seria a nossa letra A, ok? Deu para vocês entenderem essa segunda questão? Me diga especificamente o que você não entendeu, para ver se eu consigo lhe ajudar. O meu aparece na frente, eu fiquei toda perdida aqui, desorientada. Porque, ó, o que você precisa... ruim que a senhora fica falando, aí a gente não fica vendo onde é que a senhora está mexendo aí no coisa. Aí a gente tem que adivinhar. E quando você aparece, a professora vai falando e apertando e vai aparecendo. Será que Não, Porque, olha, quando vocês passam na setinha, aí vocês têm que botar lá num negocinho branquinho que tem para o apresentador. Aí fica para onde a professora tá. Olha aí, ó, um tutorial da amiga. Anos-luz. Eu tava montando o eleitor da resultado. Ô, Carla, tu passa na setinha. Não tem uma setinha aí? Tem, Aperta nela, na setinha. certo. Aí vai aparecer um nomezinho branco para o apresentador. Aí tu clica nele. Aí vai voltar para onde a professora tá. Apareceu, pronto. Eu botei. Pronto, Tá então no vendo? caso... Pronto. Aí agora você vai ver a apresentação que eu estiver fazendo. Porque no caso, como você não tinha clicado... Ó, já tem gente mexendo nele aqui, ó. Eu tô Aí, crendo. tem gente assumindo o controle aí, olha. Foi pronto, vamos ver se a gente consegue. Estão hackeando a professora aí, ó. Tá vendo? Meu Deus, como eu sofro, Jesus. Olha só. Vamos para o cara tem que aprender esse negócio na tora. Para a terceira questão. A forma de Newton para obter o polinômio interpolador se vale do operador de diferenças divididas. Ou seja, essa estrutura de Newton, a tabela dele é diferente, certo? Considere as seguintes tabelas que relacionam a temperatura de uma chapa de ferro submetida a um resfriamento ao longo do tempo. Então, aqui a gente tem uma relação com a temperatura e o tempo de resfriamento. Assinale a alternativa que apresenta a temperatura da placa em 60 segundos. Utilize a forma de Newton para interpolar os pontos. Limite-se ao polinômio do grau 2 e para o truncamento, considerando 4 casas após a vírgula. Então, vamos lá. Ó, veja que a estrutura de Newton é diferente, tá? A forma de tabela dele é diferente, certo? Então, você vai pegar as informações e vai fazer a identificação. Então, aqui a gente tem os valores na primeira ordem, que são de x0, y0 corresponde aos valores que foram atribuídos a x. Então, esse traçado que eu estou fazendo aqui é a primeira coisa que você vai fazer aí quando você estiver fazendo a sua resolução, tá? É a primeira coisa que você vai fazer. E aí a gente tem as ordens, né? Como foram trabalhadas. Tem uma tabelinha com essas ordens, mas aí às vezes ela pode ficar um pouco confusa. Mas vamos lá. Na prática fica mais fácil. Primeira coisa, esse de primeira ordem, a gente não precisa fazer basicamente nada. Porque a função de x0 é exatamente igual ao valor que x0 tem na nossa primeira ordem.
tá? Vou explicar de novo, ó. O nosso x0 aqui, essa função de x0 é igual ao nosso f de x0, ou seja, só é você trocar pelo valor que apareceu em x0, certo? Então, o nosso f1, que é o nosso DO, tá vendo? Ele é exatamente igual ao nosso XO. Então, como aqui na primeira ordem o valor de XO era 25, o nosso DO é 25, porque na de Newton, ele tem uma fórmula diferente, então a gente precisa identificar esses conectores para poder chegar e resolver a fórmula. Então, vamos embora trabalhar. Então, essa primeira parte aqui, você já fique atento, não precisa fazer nada para achar o seu DO, certo? É só você colocar o valor que tem em x0. Esse aqui não precisa fazer nada. Aí, vamos agora resolver a nossa primeira ordem. Como a gente já achou o nosso DO, agora a gente vai achar o nosso D1, certo? O nosso D1 vai fazer relação a essa formatação que a gente tem aqui, certo? Então, a gente tem aqui, ó, x1 menos x0, y1 menos y0. Então, isso aqui é uma formatação fixa que a gente tem. Então, eu tenho as minhas formatação aqui, aí eu vou para a tabela, certo? Fazer as substituições, ó. Quem é o meu F1? Seria 10. Tá vendo? Meu X1 seria 10. O meu X0, 25. Quem é meu Y1? 30. Quem é o meu Y0? Por quê? Porque esse trabalho de divisão que é feito por Newton é de baixo para cima. Veja, ó, a gente faz 10 menos 25 dividido por 30 menos 0. Então, esse trabalho aqui não precisa nem dessa formatação. Eu coloquei só para você identificar. Mas o trabalho de Newton, a tabela dele se apresenta dessa forma. E aqui em cima, você vai estar sempre trabalhando de baixo para cima. Então, ó, 10 menos 25, 30 menos 0. Para encontrar o outro, eu vou fazer 15 menos 10 dividido por 45 menos 30. A base de Newton é essa daqui, tá? Mas aí eu vou botar a formulazinha bonitinha para vocês. Aí o povo pinta uma coisa tão complexa que a gente enlouquece, até a gente entender que isso é bem simples de fazer. Aí aqui a gente faz as operações, né? 10 menos 25 dá menos 15, 30 menos 0 dá 30, aí a gente faz a divisão. Menos 15 dividido por 30 é igual ao nosso D1, que dá 0,5. Já veio para cá, tá vendo? Ele foi o resultado da nossa primeira ordem. Aí eu já coloquei ele aqui. Ele surge de quê? Da operação desses dois elementos aqui, ó. Tá vendo? Ó, como é que eu vou fazer o de baixo? O meu D2. Mesma coisa, tá vendo? Ó, x2 menos 10, como eu tinha dito a vocês, tá vendo? Sempre de baixo para cima. Começando de x, depois indo para y. Ó, 15 menos 10 dividido por 45 menos 30. 15 menos 10 é 5, 45 menos 30 é 15. Dividindo 5 por 30, a gente tem 0,3. Diga. Não é por 5, não, que divide. É. A senhora disse que era 30. Aonde eu disse, Carla? Deixa eu ver. Não, Aqui. falou. Ah, eu falei errado. Oi. Ah, tá bom. Oi. Quer dizer, falei de Jesus pedir a conta. Ó, aí você observa que esses espaços aqui vão ficando preenchidos, ó. Para a gente achar o nosso de segunda ordem, que a gente vai fazer agora, tá vendo? Que é esse rapaz que está aqui. O que é que eu vou trabalhar? Eu vou trabalhar com esses dois camaradas aqui, ó. O meu X vai ser eles dois, né? E o meu Y continua original para todo mundo, ó. Vê lá, ó. Aí eu achei ele bem facilzinho de fazer. É porque quando o pessoal bota as fórmulas e começa a enfeitar os negócios. Por quê? Porque quando eu vou para a minha segunda ordem, eu vou utilizar os valores que eu achei em D1,
Tá vendo? Ó, D1, aqui seria D2, certo? Cadê? Ó, deixa eu botar eles aqui, tá? Que aí a gente tem aqui, ó. Eu vou fazer a organização o quê? De cima para baixo. Gente, por que aquele ficou diferente? Será que eu coloquei? Ah, não. Buguei agora. 0,5. Deixa eu ver aqui nas minhas várias anotações. Era para ter feito ao contrário. Aqui, ó. A armação aqui era para eu ter feito ao contrário, viu? Lembra que é de cima para baixo? Tá vendo? Aqui. Mas isso não vai interferir no resultado, não. Foi só a estética que eu não coloquei. Era para ser de cima para baixo, como a gente trabalha aqui. E aqui do mesmo jeito, ó. 45 e esse. Tá? Porque aí, veja só, quando a gente for para uma nova ordem, a gente vai pegar de cima para baixo, e aí a gente vai pegar o nosso, porque aí, no caso, a gente já vai finalizar aqui, né? A gente pega o último e o primeiro, XY e Y0, Y2 e Y0. A gente pega o fechamento que a gente vai terminar, certo? A gente faz as mesmas substituições, sempre de cima, de baixo para cima. Faz as operações como deve ser feito e finaliza com a divisão. Aí a gente tem o nosso D2 aqui. E aí a gente vai fazendo essas tabelas, independente da quantidade de ordens que eles tenham. A gente vai resolvendo, né? Então, de certa forma, quando você vai construindo, você está no papel fazendo, é mais fácil do que só falando. E tem um professor que ele faz essa aula bem direitinho, eu gostei bastante dele. Vamos ver como é que a professora de hoje nos explica, né? Vamos ver. E aí a gente volta, deixa eu ver a fórmula dele aqui, ó. Pronto. A fórmula dele é essa daqui. Então, obviamente, a gente tem que encontrar o D0, D1 e D2 para que a gente possa fazer as substituições. Por quê? X0 e X1 a gente já sabe quem é, né? Que já tem na nossa fórmula, a gente já fez a identificação. Pode ser até que a professora consiga explicar de uma maneira que a gente entenda mais fácil, não sei. E aí você faz as devidas substituições das letras pelos valores que a gente encontrou até agora, né? Vai fazer das operações, vai fazer das distributivas que forem necessárias serem feitas, né? Depois a gente realiza, pronto, aqui a gente tem uma distributiva que foi feita. Quando eu realizo essa distributiva, eu preciso distribuir de novo por esse elemento do D2 aqui, ó. E isso é uma questão que você vai fazer toda vez, porque a fórmula se estrutura dessa forma, tá vendo? Aí, quando você tem essa gama de informação toda de uma vez, fica muito complicado. Mas se você for analisando, for vendo o vídeo, for pausando e for fazendo a conta, vai clareando mais na sua mente, de maneira mais simples. Porque não é difícil esse conteúdo. É porque ele é muito grande. As contas são grandes, eu achei particularmente. E aí, depois que você faz a distributiva, a gente identifica os termos que são semelhantes. E aí a gente teria aqui a nossa função 25 menos 1,0055x mais 0,0185x ao quadrado. E aí, a fórmula que a gente tem referente ao resfriamento da placa seria essa. Só que aí ele nos questiona qual seria o valor no instante de 60 segundos. Então, obviamente, você vai substituir o nosso x por 60 e vai fazer os devidos cálculos referentes a essa questão. Aí a gente chega a 8,3 graus. Deixa eu ver onde é que ele está aqui, ó. 8,3. Faltou um pedaço aqui. Faltou sim, Amanda Cristina. É 28. Essa subtração aqui, ó. Dá 28,3 graus. Certo? Então, no caso, a resposta dessa terceira questão seria a letra C, viu? Marquem aí, 28,3 graus. Deu para entender? Ficou muito confuso, ficou muito complexo. Me digam aí alguma coisa.
Oi? Depois você vai botar para gente resolver, né? Deu para entender, eu achei melhor que a outra. Não é? Se, ó, só, Eu acompanhei em tempo real agora, né? Aí deu para entender melhor, para mim, tá né? vendo? Mas depois você vai mandar, né? Para a gente poder Vou. fazer as continhas, estudar direitinho, né? Vou, sim. Tentar Agora eu já, e anotar não. que eu já aprendi onde é. Hoje mesmo eu mando todas as outras, as anteriores, a primeira, a segunda e essa para vocês. Viu? Ótimo. Uhum. E embaixo eu coloquei. Essa nem é a segunda questão, só para constar. Essa é a quarta questão. Várias situações da realidade podem ser expressas por meio da relação entre as grandezas. Uma representação dessa grandeza se dá com a determinação dos pares, dos pontos ordenados, e a interpolação linear tem por objetivo obter uma função linear que passe por esses pontos de modo a contribuir com a descrição do fenômeno do estudo. Considere os seguintes pontos, 3 e 8, e no B, menos 4 e menos 5. Assinale a alternativa que representa a função linear que interpola a função de f de x. Esse daqui é igual àquele outro que a gente fez do sistema. Então, sempre quando ele faz essa referência a funções lineares, para a gente identificar qual era a expressão, seguindo uma função linear, a gente vai seguir a mesma estrutura. Aqui são as alternativas que a gente pode encontrar, né? As alternativas que a gente tem. Aí veja aqui, esse aqui vai ficar bom, porque aí a gente vai ter dois exemplos dele. Vai ficar bem mais fácil, porque esse aqui não tem tanto zero, certo? Então, qual é a primeira coisa? A fórmula que a gente usa para a identificação das formações das nossas equações do sistema é essa moça aqui, tá? AX mais B igual a Y. Aí eu vou observar os pares ordenados que me foram apresentados e vou identificar quem é x0, y0, x1 e y1. Porque eu preciso desses valores para poder construir o meu sistema, tá? Então, essa daqui é a minha fórmula. Veja, como eu tenho apenas 2 pontos, então eu tenho x0 e x1. Então, a fórmula que a gente tem do nosso sistema seria essa. Caso nós tivéssemos 3 pontos, seria x0, x1 e x3, né? E assim sucessivamente. Independente da quantidade de pontos que me forem apresentados para a gente ir interpolando, a gente vai fazendo, certo? Então, quando ele se refere a essa função linear, o caminho que você usa é esse aqui. Aqui a gente faz só as substituições, ó. Quem é o x0? É 3. Então, no lugar de x0, a gente bota 3. O B a gente não tem. Y0 é 8. Aqui embaixo, A vezes x1, que é menos 4, mais o B vezes o y1, que é 5. E aí a gente vai resolver. A vezes 3 é 3A mais B igual a 8. Aqui é A vezes menos 4, dá menos 4A mais B igual a 5. Então, é esse o sistema que a gente tem para resolver. Tá vendo? Então, aqui a gente está com o nosso sistema pronto, e aí a gente vai resolver ele como uma equação do um sistema normal que a gente usa lá no 6º ano. Ó, eu identifico qualquer uma das equações para começar, você pode começar por qualquer lugar, tá? Eu vou começar pela primeira, por ela não ter esse sinal negativo aqui. A gente já sabe que a gente vai isolar esse primeiro elemento. Aí eu tenho 3A, que é igual a 8 menos B. Cadê a partezinha aqui de baixo? Ficou fora da ordem na apresentação. Que aqui a gente tem A, que é igual a 8 menos B dividido por 3, que é essa a representação do valor de A. Certo? Que aí eu preciso deixar essa letra sozinha. Então, aqui a gente tem o valor temporário de A e a gente sobe para a nossa segunda equação para a gente substituir. Então, menos 4A mais B igual a 5. O A que a gente encontrou temporariamente é 8 menos B dividido por 3. A gente faz a propriedade distributiva deste povo. Olha onde ela vai aparecer. Oh, bens. Aí, 4 vezes 8 são 32 negativos. 4 vezes B dá menos com menos mais 4B. Mais B igual a 5.
Aqui, obviamente, a gente vai tirar o mínimo múltiplo comum para que a gente possa continuar o nosso trabalho. Certo? Tirando o mínimo dessa galera dá 3. Aí eu tenho 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes B é 3B. 3 dividido por 1 é 3. 3 vezes 5 é 15. Então, agora a gente já eliminou os nossos denominadores. E a gente vai organizar, né? Esse 32 vem para junto desse 15. 4B mais 3B é igual a 7. 15 mais 32 é igual a 47. B é igual a 47 sobre 7. Então, esse daqui é o valor de B que a gente encontrou. O que é que a gente tem que fazer? Voltar, né? Para cá. A gente precisa descobrir o valor de A. Aí a gente vem, no lugar de B, coloca 47 sobre 7. Tira o mínimo múltiplo comum, aqui. 7 dividido por 1 é 7. 7 vezes 8 são 56. 56 menos 47 dá 9. Aí agora eu tenho uma divisão de fração. Eu tenho 9 sétimos dividido por 3. Então eu vou colocar elas aqui frente a frente, para que eu possa fazer numerador com numerador, denominador com denominador. Professor, é obrigatório fazer nesse passo a passo? Não, não precisa não. Quem precisa fazer desse jeito sou eu. Você pode aí pular as etapas que você achar e tiver condições de fazer, ok? 9 dividido por 3 é 3, e 7 dividido por 1 é 7. Então, aqui a gente já encontrou o valor de A e o valor de B. Ainda falta a gente substituir, né? Que a gente não precisa voltar, né? Ô, Amanda, o meu slide tá pausado. Ô, Jesus amado. Vai fazer aquilo que eu disse, que ele volta. É aqui no slide, a pessoa bota na setinha, É, tem uma setinha aí do lado. Aí, Aí quando você... tá. Depois que tu terminar, Ah, agora entendi. Tá passando agora, tá. Obrigado. Ah, Certo. eu acho que agora ela assumiu o controle, agora eu não passo mais nada. Jesus. Eita, como eu sofro, Jesus. Aí bota, professora, assumiu o controle, a senhora. Não posso passar pro outro, não. Esse é muito ruim, eu gostei, não. Ô, meu amor, infelizmente eu não tenho pra onde ir. Temos que ficar por aqui. O nó do meu ódio, viu? O primeiro é melhor, o primeiro. Pois é. Então aqui a Gostei, gente não. tem... Aqui a gente O tem outro as... era bem legal, sem dúvidas, sem dúvidas. Pois é. Certo? Então, a função que representa essa interpolação aí seria 3 sétimos x mais 47 sobre 7, que no caso seria a letra E, tá? A alternativa correta para a interpolação dessa função linear seria a letra E, tá certo? Então, pessoal, aqui a gente finaliza a correção, né? Quando essa gravação estiver pronta, eu vou colocar ela no YouTube, vou mandar para vocês todos os links desde a primeira, Nossa senhor, viu? bote, Porque aí dá para ir ajudando vocês. E eu vou tentar, vou catucar de novo aqui no YouTube para ver como é que eu fico sozinha mexendo nesses slides, para ninguém mexer. Vou tentar descobrir, para sofrer menos e fazer vocês sofrerem menos. Porque agora mesmo eu não tenho mais controle, não. Pronto, apareceu de novo, olha. Você fica congelado. O meu tá congelado de novo. É. Porque, no caso, o que foi que Isabel fez? Isabel assumiu o controle, depois Oxi. ela perdeu o controle, mas ela não me deu autorização, por isso que ela não conseguiu. Mas aí eu vou tentar, Isabel. Relaxe, não se preocupe, tá certo? Eu vou tentar descobrir aí qual é a forma correta para a gente fazer isso, tá certo? Olhe, por favor, quem tiver aí e puder, tire foto de vocês para eu poder prestar conta que eu estava trabalhando, porque no meu aparece... Eu não tô. Eu só tô vendo. Me esqueci o nome dele, Aguinaldo. Só tá vendo a Aguinaldo? Vai Eu aparecendo mexi em alguma coisa aqui. Tô vendo a Adriana Tá agora. aparecendo umas frutas. Ai, meu Deus. Ai, é uma comédia. Eu tô vendo umas frutas aqui. Para tirar foto. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Será que fica boa aqui? Ai, ai.
Apareceu todo Apareceu um bocado de gente agora. Minha filha, é babado. Vocês estão pensando que é fácil? É não, viu? Fácil não, Brasil. Pânico de farda, bicho animada, nada. Ah, não vejo a hora de voltar ao Sofia normal. É ali, muito ué. horrível desse jeito. Olha, eu vou me organizar. Oi, princesa. Eu vou me Oi, organizar Sol. esse fim de semana. Mônica tá com a farda da Unopar, rapaz. Isso é uma aluna aplicada. Que é a única placenta dessa condição aqui. A saudade. Quase todo mundo apareceu para não levar falta, não foi? Tá vendo? Na hora que o negócio aperta, todo mundo arruma um tempo. Entre uma queda e outra, tá todo mundo aí. Olha, deixa eu dizer um negócio a vocês. Eu vou me organizar esse fim de semana, que eu preciso dar uma entrada e dar uma olhada nessa documentação do TCC de vocês. Vocês já comecem a ver aí, alguns alunos já mandaram algumas temáticas para mim, para a gente ir dando uma ideia, para dando um direcionamento a vocês com relação a isso, para que vocês enviem esse tema de vocês o mais rápido possível para a tutora analisar, para ver se ela dá um feedback para a gente começar a pesquisar. E aí, na quarta-feira, eu vou ver se eu me organizo para dar uma aula a vocês só falando dessas temáticas. Vocês vão aí, façam aí as leituras, anotem as dúvidas que vocês tiverem, para que a gente possa ter um momento de esclarecimento só voltado para essa questão do TCC de vocês, certo? Porque vocês têm muita coisa para fazer e a gente não pode ficar esperando a morte chegar, não. Viu? Então, esse fim de semana eu preciso me inteirar, porque eu também nunca tive turma fazendo TCC, então eu preciso ver qual é a formatação que a Unopar exige de vocês, para que a gente possa conversar direitinho. E aí, na quarta-feira eu vejo. Se der certo, eu aviso a vocês no grupo, tá certo? Para que a gente possa sentar, e aí vocês... Porque, no caso, é o único dia que eu não tenho aula. Todos os outros dias eu tenho aula. Vice? Porque a semana é só a única folga que eu tenho é na quarta. Aí eu vou dedicar minha folga a vocês, porque eu louvo vocês demais. Mas antes eu preciso. Oi? A foto! Cadê a senhora que não tá aparecendo? Eu tirei. Fruta desse jeito. E a fruta? Deixa as frutas de Aguinaldo. Só Aguinaldo mesmo para animar a turma, né? Ai, meu Deus. Pronto, povo. Olha, bora para o ambiente que a mulher já deve ter começado a trabalhar. Bora. Começou ainda não. Começou não? Muito bem. Começou não. Pois então, a gente fica por aqui. Eu vou gravar essa e vou mandar ainda hoje o link das outras, tá certo? Certo. O meu apagou tudo, ficou tudo verde. Não sei nem onde é que vocês estão. Ô, glorificado! Eita, Pai Eterno! Oi, professor. Tchau. Mas das aulas da professora lá não tem um pingo. Oi, Aguinaldo aí, Aguinaldo aí. Botou as frutas de novo. Eu tô com esse portal que vocês estão vendo, não. Põe na foto, pode olhar na foto que você vai ver. Eu já tirei 3 fotos das frutas de Aguinaldo. Tchau. E cadê essa foto? Tá no grupo. Tá bom, tá. Tchau. Ai, tô com saudade de vocês. Eu também. Tchau.